Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião ele é um texto que tem um cunho argumentativo, onde o autor apresenta o ponto de vista dele sobre um determinado tema. E por isso que esse texto ele recebe esse nome. Um artigo de opinião também pode ser chamado como texto de opinião. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como principal característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto, ou seja, o principal objetivo do artigo de opinião é fazer com que o leitor ele se convença daquilo que eu estou falando, que ele seja convencido daquilo que eu estou falando para ele, ok? Geralmente os artigos de opinião são vinculados nos meios de comunicação de massa, como televisão, rádio, jornais ou revistas e sempre abordam temas da atualidade. O artigo de opinião tem como característica, vamos lá, eles apresentam temas da atualidade e temas polêmicos ou provocativo, né? Sempre que vão gerar algum tipo de opinião contrária das outras partes, das outras pessoas que lerem aquele texto. Também outra característica são os verbos e pronomes flexionados na primeira pessoa. Os verbos e os pronomes são flexionados na primeira pessoa, porém também podem aparecer na terceira pessoa, ok? Textos geralmente curtos e com uma linguagem direta, objetiva e clara. Geralmente a linguagem utilizada de uma forma bem objetiva, bem clara, para que a pessoa ela consiga entender, para que a pessoa ela consiga perceber os pontos os quais o autor está acentuando, está colocando. A estrutura do texto, do artigo de opinião ou do texto de opinião. A estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela tem o ponto de vista, a ideia central. Ou seja, o ponto de vista e a ideia central vai estar contido ali na apresentação do tema, que deve ser discorrido durante o artigo. O desenvolvimento, que no caso, nesse desenvolvimento, tem a interpretação do ponto de vista do autor, né? O momento em que a opinião e os argumentos são os principais recursos utilizados. Nesse momento, para argumentar, a gente pode também ver a presença de algumas comparações, exemplificações, depoimentos, tudo para reforçar a ideia do autor. E a conclusão é a finalização, a retomada da tese, a retomada da ideia principal e geralmente também apresenta alguns pontos, algum ponto de solução que o autor ele coloca para ele como se fosse uma intervenção, uma proposta de intervenção social, como se ele colocasse uma solução para o problema que talvez o problema que foi falado lá na introdução, ele naquele momento ele vai propor ali uma possível solução e um fechamento da ideia. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, me mandem por WhatsApp.